Fala, galerinha do canal, aqui é o professor Rogério Silva do canal História para Todos. Meus anjinhos, é com muita tristeza no coração que anuncio que essa será a nossa última videoaula. Semana que vem nós teremos uma videoaula de revisão. Essa é a nossa última videoaula de conteúdo. Obrigado a todos que me seguem no YouTube, no Instagram. Obrigado até mesmo aos haters. Eu me diverti muito com alguns comentários aqui, né? Comentários extremamente inteligentes, extremamente baseados no conhecimento e na ciência. Muito obrigado a todos. Essa é a nossa última videoaula de conteúdo e iremos falar sobre os biomas. Uso racional, conservação e recuperação. Filhos de Deus, com certeza, aqui tem uma questão da prova de vocês, tá? Então, leiam com atenção, leiam com muito cuidado e vocês não devem perder uma questão sobre biomas, ok? Já eu falo da revisão final que vai acontecer sexta-feira, 18 horas. Biomas brasileiros são regiões que compreendem grandes ecossistemas constituídos por uma comunidade biológica com características semelhantes, segundo o IBGE, né? E o Brasil possui, segundo o IBGE, o Brasil possui 6 biomas. Tá aqui os biomas: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica e os Pampas. Destaque para a Mata Atlântica, que está extremamente detonada e destruída pelo processo de ocupação histórica, e agora o alvo da destruição, infelizmente, a nossa querida Amazônia. Beleza? Ecossistemas. O que são ecossistemas? São sistemas interligados da fauna, da flora, o conjunto de relações do ser humano com essa fauna e flora, quase não sai, fauna e flora, né, constitui o ecossistema brasileiro, os ecossistemas, né? E aí constitui o meio ambiente que infelizmente está sendo extremamente degradado. Então, para a prova de você, gente, você tem que atentar nessa questão que nós, enquanto sociedade brasileira, nós temos que cuidar desses ecossistemas, nós temos que usar eles de forma racional, assim nós iremos estar fazendo a preservação e a conservação. Nosso papel enquanto sociedade, a parte que já foi destruída, nós temos que ajudar pelo menos um pouquinho a mãe natureza a se recuperar. Quando eu era aluno, nos anos 2000, eu vi uma reportagem no Globo Repórter de um casal que tinha um sítio e o sonho deles era reflorestar aquela região. E agora, acho que ano passado, ano retrasado, fizeram uma reportagem com o sítio deles, eles já um pouco velhinhos, coroinhas, bonitinhos e tudo muito verde no sítio. E aí tiraram uma foto, né, do antes e o depois. Então esse casal, eles contribuíram diretamente para a reconstrução, nesse caso, da Mata Atlântica. O Brasil é o quinto maior país em extensão territorial, por isso tem tantos biomas, e possui a segunda maior área florestal e de vegetação natural do mundo. Cerca de 12% da área florestal do planeta distribuídos nesses biomas. O Brasil é o país com maior diversidade biológica. Então, quando fala de diversidade biológica, o Brasil ele é top, top, top. Cada bioma aqui que nós iremos ver, neles nós observamos
centenas e centenas de espécies de plantas, de vegetais, de répteis, de peixes e por aí vai. Inclusive, eu resolvi tirar esses números porque eles não são tão importantes para a prova de vocês. É um dos 3 maiores produtores agrícolas do planeta, né? Está ali na cabeça, liderando ali a produção de carne. Então, isso tudo acaba afetando direto ou indiretamente esses biomas. Infelizmente, a tendência geralmente é da destruição desses biomas para poder desenvolver essas atividades agroexportadoras, as commodities de forma geral. Então, desde lá do pau-brasil, desde a economia algodoeira, a economia do cacau, a economia açucareira no século XVII, né? Nós temos essa característica agro e, infelizmente, a destruição do meio ambiente, promovendo ali, né, gente, o surgimento de animais em extinção, como, por exemplo, aí no Pantanal, o cervo, né, e a arara azul, que vocês observam aí no slide. Apesar da queda do desmatamento no último ano, em especial na Amazônia, o Brasil ainda é um dos países que mais desmata as florestas e vegetação nativa do Brasil. Gente, tudo que eu falo aqui, gente, não é a minha opinião. É baseado em dados, é baseado em ciência. Esses dias eu estava discutindo com um colega. É interessante que a nossa profissão enquanto professor, todo mundo quer ensinar o nosso trabalho. Professor, não fale isso. Professor, não faça isso. Esses dias já queria mandar até no meu Instagram. Eu acho isso muito interessante. Desculpa, tá, gente? Desculpa. Pessoas que mal têm o ensino médio, estou pedindo desculpa. Querem ensinar uma pessoa que estudou décadas sobre determinados assuntos. Eu estava falando para ele, ninguém ensina o dentista a tirar o dente. Ninguém ensina o piloto de avião a decolar o avião. Tu vai lá ensinar o piloto de avião? Não, né? Mas quer ensinar o professor a ministrar a aula aqui. Então, gente, tudo que eu falo aqui é baseado na ciência. A questão do desmatamento, que eu falei aqui em um dos vídeos, baseado em dados do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial. Tu quer saber mais do que o INPE? Tu quer saber mais do que a NASA? Tu quer saber mais do que o Amazon? Não dá, gente. Então você tem que receber a informação com muita humildade, né? Se o médico diz para eu não tomar um remédio, eu não vou tomar um remédio. O cara estudou, cara. O cara sabe o que ele fala. Ele está há anos nessa vida bandidinha, beleza? Na última lista publicada pelo Ministério do Meio Ambiente e pelo Instituto Chico Mendes e de Conservação da Biodiversidade, em 2013, foram identificadas mais de 12 mil espécies da fauna brasileira em risco de extinção, né? 12 mil, gente, é um número muito triste e significativo. Áreas de conservação. Segundo o Cadastro Nacional de Floresta Pública do Serviço Florestal Brasileiro, a maior parte das florestas e da vegetação nativa brasileira está em áreas públicas, né? Então preste atenção, segundo esse cadastro, boa parte dessa floresta e da vegetação está em áreas públicas. Por isso que acontece muita degradação. O Estado brasileiro ele não consegue assegurar essa conservação. Muita gente pensa que por pertencer ao Estado, a propriedade, as terras e a floresta, na prática, não pertence a ninguém. E aí, meu amigo, é uma festa, é uma bagunça, é uma série de ilegalidades. As áreas públicas protegidas são mais de 200 milhões de hectares. Também são protegidas por lei as áreas de preservação permanente e reserva legal em propriedades privadas, tá? Privadas. Esses dias não, tem um tempo que eu comprei um terreno e aí eu falei, pô, legal, vocês estão mantendo lá as árvores em pé e tudo mais. Eu falei, isso é uma exigência da prefeitura. A prefeitura não autoriza 100% o desmatamento, né? Pô, bacana, uma atitude legal de vocês e da prefeitura, né? Sendo que ambas têm restrições do uso e no manejo regular do Código Florestal. Apesar de possuir a maior área de unidade de conservação e territórios indígenas do mundo, o país não assegurou metas de conservação em todos os biomas.
Geralmente, gente, a cada, sei lá, vamos colocar a cada 2 anos, a cada 5 anos, o Estado brasileiro estipula metas. E essas metas, muitas das vezes, não são cumpridas para assegurar a conservação, tanto em unidades de conservação como em territórios indígenas. Daqui a pouco eu vou te mostrar essas unidades de conservação que tiveram até mesmo nos anos 2000 a aprovação de um sistema nacional de unidade de conservação para determinar as regras, né, e as características. Está aqui, ó, dessas unidades. Do lado direito tem um esquema. A proporção de unidade de conservação nos diferentes biomas varia entre 27% na Amazônia e 3% no Pampa, né? Então você vê aqui uma grande quantidade de unidades de conservação. Lembrando que essas unidades de conservação têm dois tipos, olha, integral e sustentável. Integral, gente, é mais ou menos o seguinte, o pessoal de engenharia florestal sabe muito melhor do que eu sobre isso, né? São áreas naturais de conservação que devem ser intocáveis. Devem, não quer dizer que sempre fica, sem a presença do ser humano. Essas áreas devem ser utilizadas quase que exclusivamente para pesquisa, para ciência, para o monitoramento de universidades e etc. Para você entrar, requer uma série de autorizações. Então não pode ficar tendo todo dia ali circulação de pessoas. Grosseiramente é isso, tá? Então toda vez que você lê, por exemplo, Parque Nacional, o Parque Nacional ele é de proteção integral. Esse Parque Nacional provavelmente não moram muitas pessoas ali e não ocorre ali o desenvolvimento de atividades econômicas, como por exemplo um hotel, um grande restaurante, todo dia recebe milhares e milhares de turistas. Não. Geralmente esses ambientes são extremamente restritos, né? Agora alguns parques aí ganham uma grana com taxas ambientais. Já, gente, as unidades de conservação de característica sustentável, você já pode explorar economicamente, como por exemplo, através do ecoturismo, né? É muito conhecido aqui, né, as APAs, Área de Proteção Ambiental. Existe aqui um número significativo de moradores, pode haver ali um restaurante, pode haver até mesmo a cobrança ali de estacionamento. Então, quando você vê uma área que ela é preservada, é intensamente explorada economicamente, essa unidade de conservação, ela é sustentável. Geralmente aparece em prova as APAs, beleza? Aqui na minha região existe uma ilha turística muito famosa. Antigamente só tinha um restaurante, agora existe, sei lá, uns 15 restaurantes. Então é o ecoturismo ali. Você consegue ganhar dinheiro, mas sem degradar totalmente esse meio ambiente. É o que nós vimos em uma aula aqui que eu falei de desenvolvimento sustentável. Agora, por exemplo, nessa área que eu conheço, essa APA que eu conheço, estão tendo atualmente muito problema com lixo, porque aumentou de forma significativa o número de turistas e aumentou de forma significativa o lixo. Na Amazônia, onde existe monitoramento contínuo, consiste até 20% da derrubada ocorre em áreas protegidas. Então, gente, mesmo a área sendo protegida pelo IBAMA, pela Cavalaria Aérea, pela Polícia Federal, pelo ICMBio, muita gente de forma clandestina ainda vai lá destruir com essas unidades de conservação. A exploração de madeira, a exploração de garimpo são muito fortes nessas unidades que teoricamente deveriam ser 100% protegidas. Uma parcela significativa da produção florestal nativa não se dá de forma sustentável e muitas das vezes é o quê? Ilegal, né? Como por exemplo a pesca. Então lá no interior da floresta, a fiscalização deixa muito a desejar. E aí a galera não quer saber PN de desenvolvimento sustentável,
quer saber de ganhar muita grana e sair fora ali daquela região o mais rápido possível, como acontece com os garimpeiros. Você observa muitas operações da Polícia Federal, por exemplo, no Rio Madeira, no Amazonas, explodindo, né? Aquelas balsas que custam milhares e milhares de reais, que ficam explorando o ouro nos rios. E segundo a Polícia Federal, não é segundo a minha opinião, ou tirei isso da minha cabeça, muitas dessas balsas pertencem ao crime organizado, tipo Comando Vermelho, PCC e por aí vai. Tá aqui, gente. Aqui você tem um mapa, né, das unidades de conservação, isso de 2018, e logicamente que você tem que saber que a maior parte dessas unidades de conservação ficam na Amazônia Legal. Beleza? Eu acredito que bem aqui são os Lençóis Maranhenses, o meu querido Lençóis Maranhenses, né? Vocês viram recentemente o que está acontecendo lá em Jericoacoara? Centenas de carros estão entrando lá na região e tá uma bagunça, né? E tá detonando ali aquele espaço muito bonito, muito ecológico. A lagoa lá está sendo ocupada por vários bares, já vão construir até um resort ali. Áreas protegidas, unidades de conservação, mais TIs, terras indígenas. Então isso você tem que saber para a prova de vocês, tá, gente? Os estados brasileiros com maiores áreas de proteção em hectares, nós temos aqui o Amazonas e o Pará. Professor, o que são as unidades de conservação? Tá aqui, filho de Deus. Reserva biológica, monumento natural, floresta nacional, RESEX é reserva extrativista, reserva de desenvolvimento sustentável, né? Tudo isso são unidades de conservação, né? Por exemplo, aqui, olha, aqui em amarelo, bora pegar esse daqui. Cadê a minha? Aqui, olha, em amarelo, no oeste do Amazonas. O que é o amarelo? É uma reserva de desenvolvimento sustentável, ok? Aqui é o percentual, né, relacionado à proporção ao estado, né? Você vê aqui terras indígenas, tá? Somente terras indígenas. Então, quem lidera? Amazonas e Pará. Aqui, gente, são unidades de conservação, mais terras indígenas, tá? Aqui nós temos somente as terras indígenas. Observe a distinção. Aqui são unidades de conservação, mais terras indígenas, e aqui somente terras indígenas. Então, proporcionalmente, a área protegida para os indígenas, dividido pelo seu território, nós temos aqui, olha, Roraima, proporcionalmente. Agora, em números absolutos, nós temos o Amazonas em primeiro lugar e o Pará em segundo. E são justamente esses estados, juntamente com Mato Grosso, que são hoje o que nós chamamos de nova fronteira agrícola. O que é a nova fronteira agrícola? Uma nova área para ser explorada economicamente pela agropecuária, principalmente. Hotspots, né? O que são hotspots? Hotspots podem ser definidos como áreas de grande diversidade, ricas principalmente em espécies endêmicas e que apresentam, não é, estão ameaçados aquela área ali pelo desmatamento, estão já sumindo com a floresta, já estão sumindo com a fauna e com a flora. É algo gravíssimo do gravíssimo do gravíssimo. Nós temos alguns hotspots pelo mundo, tá, gente? E aqui no Brasil, pela história, nós temos dois: o Cerrado e a Mata Atlântica. Então, essas áreas são, portanto, locais que necessitam de atenção urgente. É algo extremamente grave. Por quê?
Porque essas áreas, elas estão sendo degradadas há séculos. Ah, professor, a Amazônia está sendo destruída. Beleza. Mas não há séculos. A Mata Atlântica, gente, está sendo destruída desde o século XV. O Cerrado, século XIX ali, a galera já está metendo ficha. Século XX, então, meu amigo, a pecuária do sul, a mineração, cada vez mais indo para o centro do Brasil e destruindo todo esse bioma. Então, aqui no Brasil, o hotspot fica no Cerrado e na Mata Atlântica. Olha aqui, gente. Essas áreas de urgência para a preservação do meio ambiente, né? No Cerrado existe mais de 11 mil espécies de plantas, sendo mais de 4 mil endêmicas. A fauna também é rica em mamíferos, aves, répteis e anfíbios. Eu cortei aí a numeração. Existe a numeração exata, não precisa você saber, quase exata, né? A Mata Atlântica existe 20 mil espécies de plantas, 8 mil endêmicas, no que diz respeito a espécies de animais, mamíferos, espécies, aves, répteis e anfíbios. Alguns biomas desses, gente, só para vocês terem uma ideia, alguns biomas desses que nós vamos estudar aqui, tem mais biodiversidade do que parte de um continente. Só o bioma. Então, para você ver a importância da biodiversidade, da fauna, da flora, desses biomas. Professor, eu entendi. Nesse ponto X aqui, vamos pegar aqui, esse ponto X do Brasil, vamos imaginar, né? Tem mais animais do que quase todos os Estados Unidos, por exemplo. Deu para entender? Então, o nosso Brasil ele é muito, muito rico. E aqui vamos falar um pouquinho de cada bioma. Belezinha? Bem fácil, bem tranquilo, bem de boa, de boa, de boa. E haja chegar a mensagem. Valeu, galera. Muita mensagem aqui, muitos agradecimentos, muita coisa legal, tá, gente? O pessoal falando de onde está assistindo a aula, né? Gostando das minhas piadas sem graças. Daniela Fernandes, São Paulo, né? Que mais? Pessoal de Ananindeua. Tem uma cidade aqui que eu nunca ouvi falar, cara. Eu achei bem legalzinho. O Carla Gabriela de Tocantins. Olha, galera. Oh, saudade do Jalapão. Maracanã, Pará. Tem aqui o rapaz da Bahia que falou, né? Eu esqueci a cidade da Bahia, Minas Gerais. Uma galera aqui. Uma galera mandando mensagem. A Amazônia é o maior bioma do Brasil. Filho de Deus, filho de Deus, filho de Deus. Você observa aqui que você não pode perder uma questão dessa. Você não pode perder uma questão dessa. Qual é o maior bioma do Brasil? Poxa, filho de Deus, tá aqui. Presta atenção, eu estou te dando a questão da prova. Gente, aquele videozinho, né? Quem conhece sabe. Muitas das vezes eu não acerto a questão. Eu acerto a palavra que está na alternativa correta da questão. São 15 conteúdos para a tua prova, né, gente? Eu vi aqui uns 9. Tá faltando alguns, né? Porque não deu tempo. Esses eu vou ver em forma de exercício na nossa revisão final. Então tá aqui, gente. Aparecer a palavra maior bioma, fecha os olhos e vá com Deus. Pode marcar, cara. Belezinha? Bacia amazônica, hidrografia, água, rio. Qual é a maior? A Amazônia. Seu principal rio, pelo amor de Amazonas. As estimativas situam a região como a maior reserva de madeira tropical do mundo. Eita, tem um erro aqui já. Aqui fala sobre as riquezas, né? Deixa eu tirar isso daqui. Vou dar uma pausa aqui no vídeo.
para poder formatar aqui rapidinho. Seguindo, fiz umas modificações aqui rapidinho no slide, gente, para poder ficar bonitinho para vocês. Aqui são as características da Amazônia que vocês conhecem, né? Seus recursos naturais, que além da madeira, inclui o quê? Borracha, castanha, peixe e os minérios, né, gente? O grande destaque é para o estado do Pará, com a mineração. O terceiro maior PIB em saldo do Brasil foi o estado do Pará. Acreditam nisso? A região abriga também grande riqueza, o quê? Cultural, né? Cultural. O Círio de Nazaré, o Festival de Parintins, a culinária, a pintura indígena do povo lá do Amapá. Então, gente, o conhecimento tradicional, a arte e a cultura é algo gigantesco. A floresta vive a partir do seu próprio material orgânico, né? Tem que parar com essa ideia, gente, de ser o pulmão do mundo. Isso não existe mais, tá? Assim como ela retira gás carbônico, né? Ela também contribui direta e indiretamente para, entre aspas, a poluição do meio ambiente, né? Um pouquinho dessa poluição, dessa retirada daquilo que é saudável para nós, para a natureza. Então fica ali praticamente não, né? Quase que no empate, né? E seu delicado equilíbrio é extremamente sensível a qualquer interferência. Os danos causados pela ação antrópica, ou seja, do homem, são muitas vezes irreversíveis. Ademais, a riqueza natural da Amazônia se contrapõe dramaticamente aos baixos índices socioeconômicos da região. O que ele está falando aqui, gente? Isso aqui eu tirei do, se não me falha a memória, do Ministério do Meio Ambiente, tá, gente? Esse texto. Você observa que a Amazônia é uma região rica com um povo pobre. Por quê? Por conta do modelo de desenvolvimento econômico desde a década de 60, que foi extremamente alterado de forma negativa para as populações tradicionais. Durante muito tempo, né, gente, nos últimos anos se fala muito em Amazônia, 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 desmatamento da Amazônia, mas olha aqui, gente. Qual bioma está levando farelo, como a gente fala? Qual bioma está levando a pior no último ano? O Cerrado, tá, gente? Novamente, eu não tirei isso da minha cabeça, tá aí, olha. Cerrado, 7.852 quilômetros de vegetação nativa em 2003, um aumento de 43%. Gente, desmatamento, aumento, não é na Amazônia, tá, gente? Não é na Amazônia. Aumento de desmatamento é no Cerrado. Eu estou te dando aqui a questão da prova, olha aqui, ó. Cerrado, filho de Deus. No Cerrado houve aumento. Na Amazônia houve uma redução. Aqui estamos falando de Amazônia. Observe aqui. Quanto é que era em 2022? Mais de 10.500 quilômetros. Quanto foi em 2023? 4.000. Então, é uma redução histórica do desmatamento na Amazônia. Quem lidera o desmatamento em 2023? O Pará, justamente onde vai ocorrer ano que vem a COP30, a reunião internacional organizada pela ONU para discutir as questões climáticas, correto? E aqui você vê o desmatamento. Deixa eu pegar aqui. Borracha. O número de desmatamento aqui. Olha em 1996, gente, como era gigantesco. 28 mil. 2004, 26, 27 mil. E historicamente foi caindo, olha. Caindo para casa dos... Tá aqui, olha. 10, 9, 8, 5, e aí no ano de 2016 em diante já começa a subir, ok? Cerrado. Cerrado é o segundo maior bioma, não te esquece, Cerrado. O maior, qual é o maior?
A Amazônia, o segundo maior, é o Cerrado, beleza? Formado aqui, gente, por vários e vários e vários estados. Não é necessário, gente, você memorizar esses estados, tá? Nesse espaço territorial encontra-se nascente das 3 maiores bacias hidrográficas da América do Sul. Por isso que ele é muito rico, né? Ali você tem a origem de muita água amazônica Tocantins, São Francisco e Prata, né? Uma sentido centro-norte, a outra sentido centro-sul e a do São Francisco centro-nordeste. Consideramos um hotspot mundial de biodiversidade. O Cerrado apresenta extrema abundância de espécies endêmicas e sofre uma excepcional perda de habitat para os animais ali da região. O Cerrado brasileiro é reconhecido como a savana. Uma savana. O que é uma savana, professor? É uma área de vegetação de médio e pequeno porte. Não é extremamente árida, não é um deserto, mas também não é floresta de altas árvores, de densas árvores, né? Abriga mais de 11 mil espécies de planta nativa. Muitas populações sobrevivem em seus recursos naturais, etnias indígenas, quilombolas e etc., que também formam um grande patrimônio histórico e cultural, assim como na Amazônia. Nas últimas 3 décadas, o Cerrado vem sendo degradado pela expansão do quê? Do quê? Tem gente que fica chateado comigo por conta disso. Gente, mas é a história, cara. É a geografia, é a economia. Não dá para negar isso aqui, gente. Eu não tiro isso aqui da minha cabeça. Muitos geógrafos, muitos cientistas que analisam isso daqui chegam a essa conclusão. A NASA, o INPE, o próprio IBAMA, o próprio governo brasileiro ao longo das décadas estuda isso. Além disso, o bioma cerrado é palco de uma exploração extremamente predatória do seu material, quase não sai, de lenha, né? De madeira para a produção de carvão. O cerrado é o que possui o menor percentual de áreas de proteção integral. Quando eu falo para ti de proteção integral, agora você já lembra ali da unidade de conservação, beleza? Tem a sustentável e tem as integrais. O bioma apresenta 8% do seu território legalmente protegido por unidade de conservação. Caatinga. A Caatinga ocupa uma área de cerca de 844.453 km², equivalente a 11% do território. Engloba os estados, está aí, Alagoas, Bahia e etc. A biodiversidade da Caatinga ampara diversas atividades econômicas voltadas para o agro-silvopastoril, agricultura e pecuária, né? O cuidado de gado, cabras e por aí vai, além de indústrias, né? A Caatinga é muito característica ali, gente, no interior do Nordeste, né? Apesar de sua importância, o bioma tem sido desmatado de forma acelerada, principalmente nos últimos anos, devido principalmente ao consumo de lenha nativa explorada de forma ilegal e insustentável, né? Tá aqui, gente, né? As regiões que a Caatinga abrange: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí e um pedacinho de Minas Gerais. Não tão pedacinho, né? Frente ao avanço do desmatamento, que chega a 46% da área do bioma, segundo os dados do Ministério do Meio Ambiente. Em relação às unidades de conservação federais, em 2009 foi criado o Monumento Natural do Rio São Francisco, o Velho Chico, né, gente, que durante muito tempo sofreu ali na década de 40 e tudo mais, a partir do momento que viram a capacidade hídrica dele com a construção de hidrelétricas, né, e até mesmo a sua expansão com canais não naturais, né, levando água para regiões longínquas de suas margens, né? Então sofre a ação humana aí de governos, inclusive governos federais, há algumas décadas. O bioma continuará como um dos menos protegidos do país, já que pouco mais de 1% dessas unidades são de proteção integral, né? Então não existe muita proteção com esse bioma. Tá aqui, gente, um mapa tentando demonstrar mais ou menos esse bioma, né?
A Caatinga é uma região semiárida, com maior densidade populacional do mundo. Então, muita gente morando ali, né? Uma expressão demográfica muito grande. Funciona como zona de transição entre a Mata Atlântica e a Amazônia. Fica ali no meio, né? Abrigando espécies dos dois biomas. Então, você tem aqui a Mata Atlântica, né? A Mata Atlântica, gente, praticamente aqui todo o litoral brasileiro, né? E para cá nós já temos a Amazônia, né? Então ele fica aqui no meio. Tá aqui a Mata Atlântica. Olha que gigante a Mata Atlântica. Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Mato Grosso do Sul, São Paulo, um pedacinho de Goiás. Cara, é gigantesca, né? E historicamente, gente, essa área ela foi ocupada ali desde o período colonial. Por isso que ela é muito degradada, né? A Mata Atlântica é composta por formações de florestas nativas, desde a época da chegada de Pedro Álvares Cabral. São vários ecossistemas associados, manguezais, vegetação de restinga, brejos, etc. Originalmente, o bioma ocupava mais de 1,3 milhões de quilômetros quadrados, em 17 estados do território brasileiro. Logicamente que isso foi reduzido. Devido à ocupação e atividades humanas na região, hoje resta, olha aqui, 29%. Por isso que tem uma ONG chamada SOS Mata Atlântica, né? Então ela não pode desaparecer. Você observa ela quando você está andando pelo Rio de Janeiro ali, né? Florestas urbanas no Rio de Janeiro, tem um percentual aqui dessa área de cobertura original, né? Aqui você tem alguns dados sobre a Mata Atlântica, tá? Então você pode dar uma pausa aí no vídeo para você ler com cuidado, para você ler direitinho, para você ver aí esses dados estatísticos que são importantes, né? A importância econômica aqui, vamos aqui na importância econômica. Há aproximadamente 145 milhões de habitantes estão presentes na Mata Atlântica, um pouco mais ou um pouco menos. Geração de 80% da produção econômica nacional. Então observa como ela é uma área de atração populacional. Muita gente, quem leva pior é o meio ambiente. A Mata Atlântica apresenta cerca de 20 mil espécies de vegetais. Essa riqueza é maior do que alguns continentes. A Mata Atlântica, isso que eu já falei em alguns slides anteriores ali, em um momento anterior, que algumas regiões X do Brasil têm mais riquezas de biodiversidade do que alguns continentes, como aqui está falando, América do Norte e Europa. Além de ser uma das regiões mais ricas do mundo em biodiversidade, a Mata Atlântica fornece serviços ecossistêmicos essenciais para 145 milhões de habitantes aproximadamente, né? A dependência da natureza. Ali o homem depende demais da natureza. Quem está me ouvindo aí de São Paulo sabe, né, o que é uma crise hídrica, o que não é muito bacana, né? É o resultado de questões de chuvas, de índices pluviométricos, mas também da ação predatória de nós enquanto homens, tá? Aqui eu não estou dizendo somente alguns. Todos nós somos culpados. No dia 27 de maio é comemorado o Dia Nacional da Mata Atlântica. É um dia de reflexão, é um dia de debate para que possamos tomar uma consciência de desenvolvimento sustentável e de preservação sobre ela. O Pampa está restrito ao Rio Grande do Sul. Querido Rio Grande do Sul. Nossa, faz mais de 10 anos que eu não vou em Porto Alegre, cara. Eu nem lembro, mudou muito Porto Alegre com certeza, né? Agora eu vou dar umas voltas por lá. Esse ano, não é no Rio Grande do Sul, é no Paraná. Ô Paraná, eu tô chegando aí em julho. O Pampa, né? Tem ali, corresponde a 63% do território estadual e 2% do território brasileiro. As paisagens naturais do Pampa são variadas. Serras, morros, né? Paisagens naturais belíssimas, né? De campos nativos, entre outros. Por ser um conjunto de ecossistema muito antigo, o Pampa apresenta flora e fauna própria
e de grande biodiversidade, ainda não completamente descrita pela ciência. Olha só! Então, muita coisa ainda precisa ser investigada sobre o Pampa. Os cientistas já conhecem muita coisa dos biomas, mas sempre tem algo a mais, né, gente? E ali por debaixo dos Pampas, nós temos reservas subterrâneas, chamada aqui de Aquífero Guarani. Lembrando, gente, que nós temos o Aquífero Alter do Chão, tá? Que é muito gigantesco, pega a Amazônia ali quase toda e perpassa até mesmo os países vizinhos. O Brasil ele tem esses dois grandes aquíferos como destaque, tá? O Guarani, no sul do Brasil, e Alter do Chão, ou o aquífero amazônico, como é chamado, o Saga, né? Pegando o Pará, o Amazonas, ali, o Acre, por aí em diante, né? A progressiva introdução e expansão de monoculturas e de pastagens, novamente, o agro é tech, agro é tudo, tá? Tem levado a uma rápida degradação e descaracterização das paisagens naturais. A estimativa de perda de habitat deu em conta que em 2002 resta apenas 41%. Em 2008, 36% da vegetação nativa. Então, olha lá como está desaparecendo. É aquela vegetação que Papai do Céu colocou ali. Beleza, anjinhos? Em relação às áreas naturais protegidas do Brasil, o Pampa é o bioma que menor tem representatividade no SNUC. Aqui, gente, é a legislação, tá? Isso aqui é a Constituição Brasileira das Unidades de Conservação, representando apenas 0,4% da área continental brasileira. Então, é necessário fazer demarcações de terras indígenas, é necessário construir unidades de conservações, tanto sustentáveis quanto integrais. Só que aí nós já tivemos aqui uma discussão, um vídeo, eu acho que esse aqui, gente, é o 10º, aqui é a 8ª aula, né? Eu acredito que esse aqui seja o 12º vídeo. Então, gente, tem quase 12 horas de aula gratuita aqui para você, tá? Aproximadamente isso. Então, nós já discutimos isso em vídeos anteriores, né? Pantanal. O bioma Pantanal é considerado uma das maiores extensões úmidas contínuas do planeta. Úmidas aqui, gente, são áreas alagadas. E tá aqui uma questãozinha de prova fácil. Esse bioma, ele é considerado o menor. Presta atenção, capirotozinho. Presta atenção, meus anjinhos. O maior, Amazônia. O menor, Pantanal. Belezinha? Em seu espaço territorial, o bioma que é uma planície aluvional influenciado por rios que drenam a bacia do Alto Paraguai, influências externas, né, ao Brasil. O Pantanal sofre influência da Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica e, como acabei de falar, de fora do Brasil, a região que nós chamamos de Chaco, né, que é a região que já fica ali para os nossos vizinhos Paraguai e Bolívia. É uma região também úmida, tá? É o Pantanal deles. Muitas espécies ameaçadas em outras regiões do Brasil persistem em populações avantajadas na região, como é o caso do tuiú-tuiú, ave simbólica do Pantanal. Tuiú-tuiú. Meu Deus do céu, é difícil o nome desse pássaro, dessa ave. Me perdoe o pessoal do Rio Grande do Sul, tchê. O bioma vem sendo muito impactado pela ação humana, principalmente pela atividade agropecuária. Apenas 4,6% do Pantanal encontra-se protegidas por unidade de conservação, 2,9% como unidade de conservação integral e 1,7% de uso sustentável. E aí você observa o lindo Pantanal, né? Muitos jacarés. E para finalizar, nós temos aqui alguns exercícios para vocês. Deixe seu like, inscreva-se no canal, não perca a nossa revisão, apenas R$10. Vou resolver aqui umas 30, 40 questões. Eu ainda estou terminando de organizar. Durante a semana eu vou lançar mais um vídeo para fazer a propaganda bonitinha, beleza?
cactas, meu Deus do céu, cactáceas, tais como chique-chique, o pessoal da botânica deve estar rindo muito de mim, né? Porque eu conheço como mandacaru, aqui é o nome técnico, né? São espécies de vegetação brasileira que apresentam folhas de tamanho reduzido, né? Para minimizar a perda de água pela transpiração. São os nossos cactos brasileiros. Tais espécies podem ser encontradas em qual bioma? Qual bioma, gente? Existe a presença de muita seca. Mata Atlântica, manguezais. Manguezais nem são bioma, gente. Mata dos Cocais, araucária. Meu Deus do céu. Ou é Mata Atlântica ou é Caatinga. E aí, qual a alternativa que você marca? Letra E. O chique-chique é muito característico ali da nossa querida região Nordeste. Beleza? Aqui são conhecimentos gerais aqui. Ao longo das últimas décadas, os biomas brasileiros vêm sofrendo com o processo de desmatamento, né? Gente, essa separação silábica aqui, novamente, não sei quem foi que falou, estava falando da separação silábica. É um programa de software, é um problema do software, tá, gente? Não sou eu que faço incorretamente a separação silábica, tá? É porque isso aqui passa por vários softwares e acaba ficando assim. Do Word para cá tem muitas passagens. Tem uns que eu consigo ajeitar, tem outros que não. Eu já demiti meu estagiário por isso. Ele estava ganhando uma Coca-Cola por videoaula, eu demiti ele. Mas felizmente, brincadeira, tá, gente? Já é visto como maus olhos por uma grande parcela da população que luta para revertê-lo, né? O que é visto por uma parcela da população de forma extremamente negativa? Nós estamos tendo consciência, né, de meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Nós somos contra, logicamente, o desmatamento, que luta para revertê-lo por meio de replantio. Ele fala de replantio de árvores nativas. Esse trabalho que vem sendo executado cada vez mais, inclusive por produtores rurais. Cara, muito bacana. Esses dias eu estava vendo uma reportagem de uma fazendeira, ela tá de parabéns, cara, trabalha com gado, né? Com carne, com a pecuária e tal. Ela estava contando a história de vida dela, como o pai dela desmatou e desmatou muito. E ela está fazendo o inverso agora. Ela está replantando, olha que legal. E na fazenda dela, a gente já tem pecuária, gente, no meio das árvores. Olha que legal. O boizinho entre as árvores. Tem um espaço ali para eles circularem. É bom que eles não ficam muito bronzeados, né? Não fazem a marquinha deles. Uma coisa bem interessante. Uma mudança de mentalidade e atitude do próprio agro, da própria pecuária, melhor dizendo. Essa galera está de parabéns, né? Que antes desmatava para cultivar suas lavouras é chamado de... Então, esse replantio, esse processo de retorno da vegetação, redesmatamento, desertificação, arvorismo, reflorestamento ou savanização. Savanização, né, quando a vegetação reduz, fica um clima árido, muita areia, com vegetações menores, com vegetações de arbustos, como acontece em algumas regiões ali no Pará, na região de Alter do Chão. Faça essa questão, gente. Logicamente que ele está falando de reflorestamento. Beleza? Letra D de doido. Terceira questão. Aqui nós temos o mapa da Amazônia Legal brasileira. Né? A cara da tua prova essa questão. Você vê ali em preto o arco do desmatamento, né? E em vermelho municípios onde o desmatamento, o número de propriedades agrícolas usam agrotóxicos, que aumentaram entre 2006 e 2017. Então você vê aqui, olha, o Acre, você vê aqui Roraima, né? Você vê aqui o Pará, você vê aqui Manaus, nossa, o Maranhão, beleza? Esse é o arco do desmatamento. Espero que daqui a algumas décadas não vire o retângulo, né?
porque essas áreas aqui, olha, que eu estou riscando, também hoje em dia são alvos do desmatamento. Já pensou, gente, daqui a alguns anos, os nossos filhos estudando isso daqui, o retângulo do desmatamento ficaria horrível, né? Horrível para nós, isso, que vergonha. A leitura do mapa e os conhecimentos sobre o contexto socioeconômico da Amazônia permite afirmar que a área de desmatamento, letra A, é consequência do aumento das atividades mineradoras amadoras? Não. Tem atividade mineradora nessa região? Claro que tem. Contribui para o desmatamento? Claro que sim, mas não tanto quanto outras atividades. Não é nada amador, né? Como a Vale do Rio Doce. B. Está relacionado ao crescimento da agricultura familiar? Não. A tendência de destruição da agricultura familiar é bem menor. Atinge as nascentes do rio da bacia do São Francisco? Eita, o São Francisco está bem longe daí da Amazônia. D. Coincide com a expansão da agropecuária na região? Sim, voltada para o agronegócio, como eu já falei várias e várias vezes aqui. Então, aqui, a alternativa letra D de doido. Beleza, gente? Então, essa é a nossa última videoaula de conteúdo. E eu convido vocês para fazer a revisão. Tá aí a revisão final. Várias e várias questões, mais de 30 questões, nós vamos resolver aqui. Horas de aula. Vamos fechar a tua prova, vamos tentar acertar todas as questões da tua prova, beleza? Manda o WhatsApp, manda o Pix, tá aí a chave Pix, é esse número, tá, gente? E aí você vai receber a apostila, escuta só, você vai entrar em contato comigo, faz o Pix, manda o comprovante, 24 horas antes da revisão, na quinta-feira à noite, eu vou te mandar a bateria de exercício para você resolver. E na sexta-feira eu vou resolver em vídeo, tá? Eu vou te mandar o link. A revisão vai ser fechada, só para a galera que pagou. Belezinha? E aí eu vou te mandar o link, você vai entrar e vai comparar com as questões que você resolveu em casa. Ah, professor, eu não posso ficar 18 horas na frente do computador, do celular. Não te preocupa, que vai ficar gravado. Você vai poder ver no sábado também. Beleza, gente? Forte abraço para vocês. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Felicidade, sucesso. E até a próxima, se Deus quiser. Espero que você tenha sucesso, seja aprovado nesse concurso, né? Eu sei como é que é essa vida de concurseiro, há mais de 20 anos trabalhando com isso. Eu já fui concurseiro, tá, gente? Eu passei em alguns concursos, graças a Deus. Sou funcionário público. Eu sei como isso promove uma ascensão social para todos nós. Beleza? E não te esquece, tu vai ser um funcionário público. Tu tem que servir ao público. Você tem que ser gentil. Você tem que ser educado. Você tem que ser extremamente prestativo. Porque é o povo que paga o nosso salário. Beleza, anjinhos? Deus ilumine a mente de vocês para que vocês possam fazer uma ótima prova e sucesso. E a gente se encontra ou na revisão final ou pelo Brasilzão aí. Tá aí o Instagram do professor Rogério, tá? Toda vez que eu estou chegando em um estado, eu mando um alô para a galera do estado. É muito bom viajar, muito bom propagar o conhecimento, né? O canal aqui tá bombando, né? Trocentos mil acessos. É isso, gente. Uma certa tristeza e nostalgia nós encerramos aqui. Mas eu espero muito de vocês na revisão. Valeu, galera. Feliz Natal, saudações bicolores, sucesso. Fui!